Oi, pessoal. Bem, eu estou começando essa série de vídeos aqui da disciplina de informática. Já que eu tenho pego ela com alguma frequência, eu vou deixar isso aqui como material de apoio para facilitar alguns alunos que não consigam assistir a aula. Enfim, diferente do que eu faço normalmente, que eu coloco a ementa e os detalhes da disciplina para o curso específico, essa aqui vai ficar genérica, vai ficar para qualquer curso que fizer essa disciplina comigo. A ideia é que eu utilize 80 a 90% do que está aqui. Nessa série de vídeos a gente vai trabalhar um pouquinho de hardware, um pouquinho de software, processador de texto, planilha eletrônica, apresentação de slides e um bônusinho aí para algumas pessoas, Google Forms e o Basic, que é o Access do LibreOffice. No geral, o LibreOffice e o Google, eles são bem intercambiáveis. Um arquivo do LibreOffice Writer abre bem fácil no Google Docs e vice-versa. Se você pode até usar o Word, mas geralmente ele desconfigura nos dois sentidos. Eu vou tentar trabalhar um pouquinho de noções de hardware de computadores, quais são as peças e suas funções, para que as pessoas tenham um pouco de noção do que serve cada um e conseguir definir mais ou menos o que serve para você. Ah, esse notebook serve para mim. A ideia é que você tenha um pouco dessa noção, além de permitir que você faça alguma das atividades básicas no computador, criar uma pasta, formatar um pendrive e por aí vai. A bibliografia sugerida é essa aqui, nós são alguns livros que a gente tem noções de informática, do Excel, do Word, né? E eu vou contextualizar um pouquinho, vou tentar passar um pouquinho rápido da história dos computadores. Os computadores foram desenvolvidos ao longo dos anos para, como a maioria das coisas que o homem desenvolve, para diminuir seu trabalho, né? Se é fácil a gente visualizar que a gente inventou a roda para carregar menos peso, que você desenvolveu a faca para ter menos trabalho com preparando comida. Uma das coisas que mais é difícil para a maioria das pessoas é a parte de matemática. E os computadores, no geral, foram feitos pensando nisso. Você pega, por exemplo, o Pascal, ele fez uma máquina que ela somava, isso no século XVII. Então, isso já foi um grande avanço para a época. Além disso, nós temos o ábaco, né, dos japoneses, que já há muito tempo eles sempre usaram o ábaco. E aqui está a máquina de Pascal para você ver. Falando já do século passado, que foi o grande desenvolvimento, há poucas vezes na história da humanidade, se é que alguma vez alguma coisa se desenvolveu tão rápido quanto a computação da década de 40 até 2000. Veja que nós saímos da primeira geração de computadores, que eram basicamente válvulas. Válvulas são coisas relativamente grandes, do tamanho de uma pera, talvez maiores que isso. E elas fazem a operação de liga e desliga. Então, com uma série dessas válvulas, você consegue fazer uma série de funções lógicas que é a base da computação. A partir daí, você conseguiu transformar a válvula no transistor. Um transistor, ele faz a mesma função da válvula, só que com a corrente muito menor e no tamanho muito menor. Para você ter uma ideia, o primeiro chip de computador com uma coisa de 1 centímetro de largura, com 10 centímetros de nem isso, uns 4, 5 centímetros de comprimento, ele tinha equivalente a 17 mil válvulas dentro, gastando 1 milésimo da corrente, digamos assim. E a partir da década de 60, a gente começou a ter os circuitos integrados, que sim, são esses chips, quando a gente vê a foto de um chip qualquer, a gente vai ver daqui a pouco, são os circuitos integrados. E na atualidade a gente tem transistores cada vez menores. Da década de 60 até por volta de 2000 e alguma coisa, a gente conseguia dobrar o número de transistores em um chip a cada 2 anos. Então foi uma evolução muito rápida. O computador ele tem uma série de partes que a gente chama de hardware. De forma bem simples, é a parte física. Aquilo, dando aquela ideia do professor de português, aquilo que você consegue tocar. Ali é o hardware. Então, o teclado, o mouse, o monitor, a placa-mãe, a placa de vídeo, o processador, tudo isso são o hardware. Ele tem várias funções, ele tem uma série de componentes, cada um tem uma função específica. O pendrive, por exemplo, ele armazena seus dados de uma forma facilmente transportável. Você consegue colocar seus arquivos no pendrive,
leva para outro computador com outra pessoa e consegue abrir lá. Hoje em dia ele está bem suplantado, como praticamente todo lugar tem internet, você consegue usar a nuvem, mas isso é mais para a parte de software. De forma mais organizacional, nós temos o hardware de entrada, que são dispositivos que a gente usa para colocar informação no computador, é o teclado, é o mouse, é a tela sensível, que é o caso de quem usa o celular, né? O tablet, até alguns notebooks têm tela sensível hoje. E a saída é onde você vê a informação. Tipicamente a gente vai ter o monitor, por exemplo, a tela do celular, uma impressora e, por exemplo, caixa de som, fone de ouvido que sai sons. Tudo isso são dispositivos de saída. Aqui nós temos exemplos, né? Aqui nós temos um gabinete, que é a maioria das pessoas que pensam em computador pensa nisso aqui. Esse gabinete aqui dá para você ver a placa-mãe lá dentro. Aqui tem o que parece ser uma placa de vídeo. Se você for um pouco detalhista, aqui tem um ventiladorzinho que resfria o processador que está aqui. Mas hoje nós temos computadores bem menores. Esse aqui é um mini computador. Geralmente ele utiliza peças de notebook para ficar pequeno, compacto e gastando pouca energia. Mas isso aqui é um gabinete. Praticamente tudo que tem aqui, ele tem aqui. Naturalmente aqui eu não tenho espaço para ter uma placa de vídeo boa, né? Então aqui é para coisas mais básicas. Dificilmente você vai usar isso aqui para jogar, para renderizar imagens pesadas, não. Aí você vai ter que pegar um mais tradicional. Mas o gabinete é isso aqui, é onde ficam as principais peças de hardware do computador. Essa aqui é a placa-mãe. O computador tem placa-mãe, o celular tem placa-mãe. Basicamente você precisa de um lugar onde você vai conectar tudo e vai fazer as linhas de comunicação. É como a cidade. Você tem as avenidas para conectar. Aqui, por exemplo, fica o processador. Veja que eu vou ter linhas para comunicar com a memória RAM, que está bem aqui. Aí eu tenho outro chip aqui que vai comunicar, por exemplo, com o HD e o SSD, que vão ficar conectados aqui. Aqui eu tenho a placa de vídeo. Daqui eu conecto com a, a saída para o monitor, teclado e mouse. Aqui eu tenho uma placa de rede. Aqui eu tenho a saída de som do computador. Então, geralmente a placa-mãe serve para conectar os componentes de hardware do computador. A memória é o dispositivo que armazena dados. Ela pode ser temporária ou pode ser permanente. Por exemplo, tudo que o processador vai processar, ele precisa estar na memória. Então, se essa memória for lenta, não adianta ter um processador rápido e essa memória ser lenta. Então, a gente segmenta a memória do computador. Tipicamente, a memória que o processador usa, ela é uma que a gente chama de memória de acesso aleatório. Você tem uma série de informações que vai processar e todas elas têm que estar acessíveis. Então, por isso que a gente chama de memória de acesso aleatório. Você está com uma informação bem no começo da memória, o programa agora precisa de uma informação que está lá no final, ele tem que rapidamente mudar para a parte final e entregar esses dados. Por isso que a gente chama de memória de acesso aleatório. Tipicamente, para ela ser rápida e barata, ela é volátil. Não é que não dá para fazer uma memória rápida e não volátil, mas ela fica mais cara. Então, como a gente quer manter o computador a um preço razoável, geralmente a gente tenta fazer com que ele seja um pouco mais barato e rápido, e aí entra a memória volátil. Mas o que é volátil, já que eu falei? Já perceberam que se você está usando um computador, faltou energia, tudo que você estava fazendo perde, né? Algumas coisas pode até ter sido salvo automaticamente pelo seu programa, mas o que não foi, está perdido. Então, as informações que são perdidas ao cair a energia, a gente chama de informação de uma memória volátil. A memória que não perde as informações quando desliga é uma memória não volátil. E como eu já falei para vocês, tipicamente a memória de acesso aleatório ela é volátil para ser rápida e barata, que são duas coisas muito importantes. A gente até tem opções de memória de acesso aleatória não volátil, mas ela é muito mais cara. Tanto que a Intel Optane, por exemplo, que era uma opção, ela já não fabrica mais. E já que eu estava falando da memória de acesso aleatório, nós temos o que a gente chama de memória de somente leitura. Tipicamente o computador ele tem um programa que vai fazer ele rodar, então não é uma coisa que você vai alterar. Vamos dar o exemplo aqui no celular, que é fácil visualizar. Os primeiros celulares, eles tinham um programa bem rudimentar, mas ele fazia as funções do celular.
E como era uma coisa que você pegava ele de fábrica e usava aquilo sempre, a gente tem o que a gente chama de memória de somente leitura. É uma memória que você só vai ler, você nunca vai gravar. Você não mexia no programa do celular, ele vinha com aquele pronto. Ele tinha uma outra memória para salvar as mensagens, os números da agenda, tudo bem. Mas o programa do celular, ele era somente leitura. À medida que as coisas foram evoluindo e ficando um pouco mais complexas, esses programas, essa memória de somente leitura, ela não é mais somente leitura. Com o tempo, você começa a ter que atualizar o programa do seu celular. Se você tem um Android, se tem um iPhone, você já viu que ele se atualiza de tempos em tempos. Ela já não é mais somente leitura. E aí a gente vai ver os tipos de memória de somente leitura lá na frente. A memória secundária é a memória que eu vou salvar as informações que eu não posso perder. As fotos, seus documentos, vídeos. Ela vai ficar numa memória que é não volátil. Tipicamente, eu quero que ela tenha o maior espaço possível e, mais uma vez, eu não quero que ela seja muito cara. Então, tipicamente, a gente utilizava os discos rígidos, só que a gente tem migrado para o SSD. O, a- o aumento de desempenho dos HDs, ele foi muito, muito mais lento do que o restante da computação. Então, tipicamente, ele é só uma memória de armazenamento. O SSD, ele ajuda que ele tenha uma leitura e gravação muito mais rápida que o HD. Então, hoje em dia, é muito difícil você conseguir utilizar um computador com HD. Ele é lento, você vai ver que ele demora a abrir um programa. A forma como eles têm feito os sistemas operacionais para parte por demanda dos usuários e parte para outras formas de ganhar dinheiro, eles têm deixado cada vez mais difícil você utilizar um HD. E a gente tem memórias portáteis. Se é que alguém de vocês ainda tem visto DVD ultimamente, é uma memória portátil, você pode gravar a informação no DVD e leva para usar em outro computador. Mas tipicamente a gente usa hoje o pendrive e utiliza a nuvem. E quando eu falo em nuvem, é, por exemplo, quem tem o Google Drive, quem tem o OneDrive, você pode salvar seu arquivo lá e abrir em qualquer computador que tenha internet. Já que falamos um pouco do hardware, vamos falar do software. Para o computador funcionar, eu tenho que fazer um programa. O programa é que vai comandar as partes do computador. Por exemplo, vocês estão vendo isso aí na tela de um celular ou de um computador? Tem um programa cuja função é desenhar na tela isso que você está vendo. Então, isso é um software. Então, o software vai dizer ao hardware o que é que o hardware tem que fazer. Que cor tem que ficar cada parte. Inclusive, aqui nessa tela, ela é formada por vários pontos que a gente chama de pixels. Então, cada pixel desse aqui tem uma cor e um programa vai fazer isso. Quando você está digitando um texto e aperta a letra A, tem um programa que vai ver o que você apertou e onde ele vai colocar esse A. Então, isso são programas. O software, ele tem duas categorias, o software básico e o software de aplicativo. O aplicativo, ele é o programa que é feito para a gente utilizar. Ah, é o Writer, é o programa que eu vou utilizar para fazer o texto, é o programa que eu uso para desenho, AutoCAD. E nós temos alguns softwares básicos, que são, por exemplo, o sistema operacional. O sistema operacional não é uma coisa que você usa tão diretamente. O sistema operacional, de forma bem simplificada, eu tenho uma série de fabricantes de componentes de hardware. A gente sabe historicamente que o monopólio é ruim, então a gente tenta flexibilizar, fazer o máximo possível fabricantes. Só que eu preciso, imagina o meu programa que ele tem que funcionar com uma série de diferentes tipos de hardware. É muito difícil. Então o que, que se fez? Criou-se um sistema operacional que eu escrevi um sistema operacional, você faz uma peça de computador, você vai fazer com que a sua peça de computador interaja com o sistema operacional e quem faz o aplicativo vai fazer o aplicativo para funcionar dentro do sistema operacional. Então, tudo que você vai fazer, você pega, faz o pedido para o sistema operacional e o sistema operacional passa para o hardware. Esse é um dos motivos, aliás, pelos quais tipicamente
é mais fácil você gerar um programa para os iPhones do que para os Android. Enquanto os iPhones têm uma quantidade bem limitada de componentes, então quando você faz um aplicativo, o sistema operacional tem bem pouco trabalho de tradução, porque você já compila, que a gente vai já ver o que é o compilador, direto para aquele hardware. No Android não, você tem vários fabricantes e você tem que ter uma camada intermediária bem robusta para fazer isso. Acho que mais claramente é a questão dos jogos em computador e em videogames. O mesmo jogo que você faz no videogame, quando você porta para o computador, às vezes um computador com muito mais poder de processamento não roda tão bem. Por quê? Porque eu tenho essa camada intermediária. Então, o, o sistema operacional ele faz esse meio de caminho. E, por fim, nós temos compiladores e interpretadores. Quando eu vou fazer um programa para o computador, para o celular, eu tenho que usar um programa chamado compilador. Ele que vai pegar, fazer o que eu quero que ele faça. Eu quero um programa que some dois números. Aí ele vai pegar isso que eu quero e vai fazer com que o hardware do computador trabalhe para fazer aquilo. Então, o programador ele vai usar o compilador, o usuário só vai usar o aplicativo. O aplicativo já é o programa feito para executar a operação do usuário. Como eu já falei para vocês, é o Word, é o Excel, é o Writer, é o Calc, é o navegador de internet e por aí vai. Aqui só uma rapidíssima introdução. O computador ele trabalha com números binários. Então, cada informação que ele vai armazenar é um bit, é um 0 ou um 1. Cada informaçãozinha dessa aqui pode ser um 0 ou 1, ele é um bit. A gente agrupa esses bits em grupos de 8 e a gente chama de byte, ok? 8 bits a gente chama de um byte. Isso porque lá nos primórdios da computação você tinha processadores de 8 bits, então começou a se chamar de byte. Diferente do resto da, da ciência, que utiliza 1 kg 10 elevado a 3, na informática é 2 elevado a 10. Mega é 2 elevado a 20, giga 2 elevado a 30, tera 2 elevado a 40. Então, esse daqui é assim que funciona. Tem uma pequena diferença entre gigabyte e gigawatt, por exemplo. Um gigawatt é 10 elevado a 9. Um gigabyte é 2 elevado a 40. Então, nós temos essa diferença. E o computador, ele tem uma série de sistemas que eu vou tentar mostrar para vocês. O computador, ele vai processar dados, para processar eles precisam estar armazenados em algum lugar, e eles precisam ser transportados entre regiões. Então, a gente tem a movimentação de dados. Quem vai controlar isso geralmente é o meu sistema operacional. Nós temos uma unidade central de processamento que é quem vai processar, é o processador do computador. Nós temos a memória principal, que é a memória RAM. Nós temos os dispositivos de entrada e saída, que eu já falei, é o teclado, o mouse, o monitor, é a tela do celular. E nós temos o que conectam uns aos outros. Só para vocês terem uma ideia, eu falei a vocês que na década de 40 a gente utilizava válvulas. Veja aqui que em 1971 a gente tinha um chip de computador que ele tinha dentro dele 2.300 transistores, o equivalente a 2.300 válvulas, num espacinho bem pequenininho. E veja que a quantidade, ó, de 1971 até 1978, eu consegui mais ou menos no mesmo tamanho aumentar de 2.000 para 29.000 transistores. Então essa foi a evolução da informática. E veja que não só cabiam mais transistores, mas eles eram mais rápidos. Esse aqui ele fazia 100.000 operações de 4 bits por segundo, esse aqui já fazia 5 milhões de operações de 16 bits. A evolução foi continuando, veja que já no final da década de 80 eu já estava na casa de 1 milhão de transistores. É, na, em 2000 já estava com 42 milhões de transistores. E em 2013 eu já estava na casa de 2 bilhões de transistores. Falando um pouquinho da memória, já falei para vocês que todos os dados salvos no computador eles estão
que estão em uso no computador, eles estão na memória principal. Veja que o processador ele tem uma comunicação direta. Eu vou ler um dado e vem da memória para o processador. Depois que eu processo, eu tenho que gravar o resultado. Então eu vou gravar de volta na memória para me ficar usando. O desempenho do computador ele vai depender tanto do processador quanto da memória, quanto desse caminho entre os dois. Não adianta eu ter um processador rápido, uma memória rápida e eu utilizar uma placa-mãe que não consegue utilizar o potencial dos dois. É como eu tenho uma Ferrari e andar nessas ruas esburacadas daqui da nossa cidade, né? Não tem sentido, não adianta. E a memória tem essa questão de custo, desempenho e custo e quantidade. Não adianta eu pegar e comprar um computador com 32 GB de RAM e a pessoa vai usar só para abrir duas, três páginas da internet e usar o Word. Não tem sentido. 8 GB de RAM geralmente é suficiente para esse uso básico. Se você botar muita memória, vai encarecer desnecessariamente o dinheiro que pode ser utilizado para outros fins. E tem um desempenho também. Não adianta eu pegar e botar um computador com 32 GB de RAM para mim renderizar a imagem. Renderizar, por exemplo, você trabalha fazendo projeto de casa, você tem que desenhar em 3D a casa para a pessoa ver. Então, isso é um processo que demora bastante, ele precisa de um poder de processamento alto. Aí eu vou lá, botei um processador bom, botei uma memória boa, mas é uma memória lenta. Aí não vai adiantar, né? Estava falando para vocês que nós temos a memória RAM e já falei da memória RAM. Bom, à medida que elas foram evoluindo, você tinha a memória RAM, você fabricava o celular e pronto. E o pessoal começou a ver, mas poxa, eu vou pegar, fabricar um chip de memória só para o celular dessa marca. Aí eu pagar, fabricar outro chip de memória para essa outra marca, não. O pessoal começou a fabricar um chip de memória e cada fabricante pegava esse chip de memória, botava o programa que queria e pronto, você economizou em custo. Veio a memória PROM, que é memória somente leitura, mas ela é programável. Só que eles começaram a ver que eu precisava às vezes fazer modificações. Então eles desenvolveram uma memória que ela era programável e ela era apagável, que é a EPROM. Só que esse apagável dela era muito complicado. Geralmente era ultravioleta, então você tinha que botar essa memória numa câmara ultravioleta e deixar lá por um certo período até apagar os dados. Isso era muito não prático. Hoje não, hoje a gente tem um tipo de memória que a gente chama de E2PROM ou EEPROM, que uma corrente elétrica pode apagar. Se você já atualizou seu iPhone, seu Android, você viu que ele está atualizando, então ele demora um pouquinho. O que ele está fazendo? Ele está apagando os dados que estão lá para colocar os novos dados. Isso demora um pouquinho, então já é uma memória E2PROM. Hoje a gente usa mesmo é uma memória flash, né? Mas ela vem daqui da memória E2PROM. A flash é um pouco mais fácil ainda de usar do que a memória E2PROM. Falando especificamente na memória principal, nós temos a memória RAM. A memória RAM tem a RAM dinâmica e a SD-RAM que a gente utiliza nos celulares e computadores. Então, se você vê por acaso SD-RAM, é porque é a versão atual da memória RAM no computador. É uma memória síncrona e dinâmica. Porque a forma mais barata de fazer essa memória é com capacitor. Só que o capacitor de tempos em tempos você tem que recarregar os dados que estão lá para eles não serem perdidos. Então isso é feito, então ela é uma memória dinâmica. Só que eles fazem isso de uma forma programada, que aí o processador sabe quando vai ter esses ciclos e o programa tenta se adaptar a isso. Então ela é uma memória DRAM, mas ela é síncrona. E justamente pelas limitações da memória RAM, começou-se a desenvolver a memória cache, que é uma memória muito mais rápida, mas ela é muito cara. Então você bota numa pequena quantidade e utiliza de forma inteligente. Aquelas coisas que eu utilizo com mais frequência, automaticamente o meu programa ele já tenta colocar na memória cache do processador. Os compiladores já fazem isso hoje em dia. Você vai fazer um programa, o programador vai tentar já dizer o que é que utiliza-se com mais frequência para que essa informação fique sempre na cache para o computador demorar menos tempo. Então essa informação, o computador está sempre buscando na memória RAM e deixando na cache. Olha, essa parte aqui é que eu mais uso, então você está sempre mantendo ela atualizada a partir da memória RAM para que você perca menos tempo. Aí você, vamos dizer, com 16 MB de cache, você consegue deixar seu computador rápido, mesmo que os seus 8 GB de RAM sejam lentos.
A cache ela tem essa função. E aqui está a pirâmide. As memórias mais baratas, tipicamente também mais lentas, elas podem ser acessadas em grande quantidade. À medida que eu vou evoluindo em desempenho, ela vai ficando mais cara e eu tenho em quantidades menores, até chegar no registrador, que é a memória mais rápida mesmo, que ela fica já lá dentro do processador. Falando da memória principal e secundária, volátil ou não volátil, memória principal é onde estão abertos os programas, todo programa ele tem que estar na memória principal. E a memória que eu vou salvar os dados para não perder é a secundária. Volátil é a memória que perde informação quando o computador desliga, não volátil não perde. RAM é a memória principal do computador, cache é a parte mais rápida da memória RAM. Vamos lá. Quando você pega um processador, você pega o Core i3, que é barato, em relação ao Core i7, o Core i7 tem muito mais memória cache. Tipicamente assim, vamos dizer, o Core i3 tem 8 MB de cache e o Core i7 vai ter 32, 64 MB. Então você consegue ter muito mais dados e programas que têm um pouco mais de funções tendem a rodar melhor no computador que tem mais cache. O disco rígido é onde vai salvar todas as informações, que hoje em dia é SSD. Então você vai comprar um notebook, tem lá Core i3, 8 GB de RAM, 250 GB de SSD. Esse SSD é aonde vão ficar salvos tuas fotos, um vídeo, teus arquivos. RAM é quantos arquivos consegue ficar abertos ao mesmo tempo no computador. Quanto mais, se você vai abrir um navegador, você já usa um navegador pesado, que é o Chrome, que ocupa bastante memória. Você está com 20 abas abertas, provavelmente seus 8 GB de RAM não vão ser suficientes. Então, tem essas atenções que eu gostaria que vocês tivessem. Eu vou encerrar este vídeo agora. A gente continua na próxima parte para o vídeo não ficar muito comprido e muito cansativo. Então a gente continua no próximo vídeo.